O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rosildo Bonfim e o curso é sobre Direito Processual Civil. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou o professor Rosildo Bonfim, sou advogado, sou professor especialista em Direito Processual Civil. E o curso Saber Direito é sobre processo cautelar. Já ministramos 2 aulas referentes ao curso, onde discutimos os seguintes temas. Na aula 1, discutimos a classificação das ações cautelares e a competência das ações cautelares no juízo de primeiro grau e no juízo de segundo grau. Na aula 2, nós discutimos a autonomia do processo cautelar, interpretando o artigo 796 do CPC. Discutimos o poder geral de cautela do juiz e, por último, as concessões das cautelas ex officio. Na presente aula, nós vamos discutir o mérito do processo cautelar, efeitos da citação no processo cautelar e resposta do réu também no processo cautelar. Bom, senhores, dando início à aula 3, para discutirmos o mérito do processo cautelar, temos que começar a discutir, primeiramente, os requisitos da petição inicial do processo cautelar. E você já pode me indagar da seguinte forma: professor, os requisitos de qualquer petição inicial está lá inserida no artigo 282 do CPC. Eu digo, o artigo 282 trata dos requisitos da petição inicial no processo de conhecimento. Eu tenho um artigo específico, 801, que trata dos requisitos do processo cautelar, logo da petição inicial no processo cautelar. Isso não equivale a dizer que eu não vou usar também o artigo 282 de forma integrativa ao artigo 801. Ou seja, eu tenho os requisitos específicos do 801 para a ação cautelar, sem prejuízo de usar o artigo 282 de forma integrativa. Vamos passar a nossa primeira olhada no artigo 801, que diz: o requerente pleiteará a medida cautelar em petição escrita que indicará a autoridade judiciária a que for dirigida. Ora, a autoridade judiciária que for dirigida é a mesma regra do artigo 282, na ação de conhecimento, inciso 1. 2. O nome, o estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido. Também requisito idêntico à petição inicial do processo cognitivo. Agora veja o inciso 3, a lide e seus fundamentos. Quando se fala lide e seus fundamentos, o legislador está dizendo: que lide é esta? É a lide cautelar? Não, é a lide do processo principal. Você vai dizer: olha, eu estou ajuizando essa ação cautelar porque eu vou ajuizar uma ação de cobrança, onde vou pedir isso, isso e aquilo, ok? E no inciso 4 diz: a exposição sumária do direito ameaçado e o receio de lesão, onde você vai provar o periculo in mora, perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional no processo de conhecimento. Por fim, as provas que serão produzidas, quais são as provas para mostrar o alegado, e no parágrafo único diz lá que não se exigirá a hipótese do inciso 3, senão quando a matéria cautelar for requerida em procedimento preparatório. Esses são os requisitos lá da petição inicial. Senhores, vamos analisar um a um desses requisitos. Se aprendemos de forma geral, a primeira aula de cautelar na universidade, o professor diz que para se ajuizar uma ação cautelar é necessário o fumus bonus iuris, ou seja, a fumaça do bom direito, e o periculo in mora, o perigo na demora da prestação jurisdicional. Até porque já discutimos na aula antecedente que o processo cautelar tem como finalidade viabilizar a jurisdição. Mas vamos verificar que fumaça do bom direito é este. Onde essa fumaça do bom direito se apresenta na petição inicial? Ora, quando o artigo 801, inciso 3, disse que eu tenho que trazer a lide com seus fundamentos, é justamente para que o magistrado, na ação cautelar, se ela for cautelar antecedente, possa verificar se há uma fumaça do bom direito.
Isto não significa dizer, em hipótese alguma, que o magistrado irá analisar a lide principal, porque isso não é o objeto da ação cautelar. Ele só quer verificar uma cognição rarefeita, sumaríssima, numa cognição superficial, se realmente existe aquela relação jurídica material que você apresentou em juízo. Você tem direito? Não tem? Não, isso não é objeto da ação cautelar. Há uma prescrição prima facie, uma prescrição que salta aos olhos? Não. Ah, então parece que ele é credor, sim. Então há uma fumaça do bom direito. Depois diz que eu tenho que mostrar qual o direito que está na iminência de ser ameaçado. Diz, olha, tem lá um crédito de 100 mil reais, excelência. Parte está dissipando o patrimônio de modo tal que não vai dar nem tempo de eu ajuizar a ação principal. Quando eu ajuizar a ação principal, já não há mais patrimônio. Se julgar procedente, não tenho mais como executar. Então, o que você tem nesse momento? Você tem, nesse momento, a demonstração do perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional, no periculo in mora. Ora, a fumaça do bom direito e o periculo in mora, na verdade, é que compõe o próprio mérito do processo cautelar. Às vezes a gente escuta de forma errônea dizendo-se o periculo in mora e a fumaça do bom direito é, em verdade, as condições da ação do processo cautelar. Ouso discordar deste entendimento, porque o periculo in mora e a fumaça do bom direito é o mérito do processo cautelar. As condições da ação do processo cautelar são outras. Eu tenho que mostrar que há uma razoabilidade do meu direito e que a demora na prestação da tutela jurisdicional pode tornar ineficaz qualquer sentença proferida do processo cognitivo. E que há emergencialidade, não há tempo de eu ajuizar esta ação. Então, o juiz vai, através, claro, da sua ação, com seus requerimentos, garantir uma futura execução. Mas para garantir a futura execução, tem que ser razoável o teu litígio lá da ação principal. E por isso, volto a frisar, eu tenho que narrar na inicial qual é a demanda principal. Se eu tivesse que analisar os requisitos para os senhores à luz do 801, eu diria que no inciso 3 dele, quando se diz que eu tenho que escrever ali de seus fundamentos, o juiz irá extrair o periculo in mora. No inciso 4, quando diz que eu tenho que fazer a exposição sumarizada do direito ameaçado e o receio de lesão, dali o juiz extrairia o perigo na demora, ou, como dizem os autores em latim, o periculo in mora. E por isso que eu concluo para os senhores dizendo o seguinte: o periculo in mora e o fumus bonis iuris, em verdade, corresponde o próprio mérito do processo cautelar. Mas você poderia me indagar o seguinte: professor, este é o entendimento que se extrai da doutrina? Isto é uma compreensão sua, reservada? Não, este entendimento em que o periculo in mora e a fumaça do bom direito é o próprio mérito do processo cautelar, se extrai do entendimento de diversos autores. Trouxe aqui a colagem para os senhores, um dos autores mais festejados em Minas Gerais, que é o professor Humberto Teodoro Júnior, quando ele diz o seguinte: muito embora a ação cautelar não vise a solução da lide, porque a solução da lide será discutida no processo principal, ele diz objeto do processo principal, é certo que, se tratando de medida contenciosa, isto é falar-se numa lide cautelar, ou seja, uma lide cautelar e uma lide principal no processo de conhecimento. Assim, quando se exerce a ação cautelar, o autor deduz em juízo um pedido de natureza cautelar em face do réu, e esse réu apresenta uma pretensão e há, necessariamente, ou acidentalmente, uma resistência. No final, o autor diz lá, e isso que nos interessa pela minha afirmativa anterior: a solução do pedido cautelar há de ser feita à luz dos pressupostos da tutela cautelar, que são a fumaça do bom direito e o periculo in mora. Logo, o juiz examinará os requisitos da eficácia da relação processual, mas para acolher e rejeitar o pedido, e fecha, dizendo que, na verdade, não se pode tratar-se o periculo in mora e as condições da ação, diz o autor, não se pode tratar-se de simples condições da ação, o que é requisito do acolhimento do próprio pedido.
se é requisito do acolhimento do próprio pedido, trata-se de questão efetivamente meritória. Ok, aí você pode também estar se questionando o seguinte: sim, porque no momento que a aula vai sendo digerida por nós, se realmente estamos aprendendo, as dúvidas surgem. Eu sempre brinco na universidade que eu me assusto muito quando termino uma aula e não há dúvida nenhuma. Dois caminhos eu posso concluir: ou que o aluno é um gênio, entendeu tudo, e por isso não há pergunta, ou como não entendeu nada, nem questionamento lhe advém. Então, por isso que eu gosto de eu mesmo ir apresentando as dúvidas que podem surgir no decorrer da aula. Você pode me perguntar: professor, a fumaça do bom direito é aplicável em qualquer ação e medida cautelar? Ou seja, nas cautelas voluntárias, professor, qual será o mérito da ação cautelar? Vamos lá. Quando eu discuti os requisitos da petição inicial, eu disse que no inciso 3 do artigo 801 do Código de Processo Civil, você teria que apresentar a lide principal. Um resumo. Não é a lide toda detalhada por uma questão simples. Você não está discutindo nesse momento a lide principal. E depois deveria demonstrar a questão do prejuízo do julgamento tardio. Na aula anterior, eu disse para os senhores que nas ações denominadas impropriamente de ações cautelares voluntárias, onde na verdade se tem um procedimento cautelar, muitas vezes não será ajuizada sequer uma ação dita ação principal. Os senhores lembram disso? Qual foi o exemplo clássico que eu dei para os senhores? Ação ou procedimento cautelar de produção antecipada de prova. Irei ajuizar a ação principal? Não necessariamente. Se eu não irei ajuizar a ação principal, na minha petição inicial, eu não vou respeitar o comando do inciso 3 do artigo 801, que diz que eu tenho que fazer um resumo da lide principal. Porque na lide principal que o juiz irá extrair o quê? A fumaça do bom direito. Eu não tenho necessidade, porque muitas vezes não tem ação principal. Ô professor, então eu vou concluir agora, antes do senhor dizer, que nas ações ou nos procedimentos cautelares voluntários não há necessidade de se comprovar, porque às vezes nem há a fumaça do bom direito, basta apenas o periculo in mora. Não é, professor? Eu falei, é. E eu vou te dar um exemplo real que aconteceu comigo. Certa vez puxei meu extrato do banco e tinha lá um débito de uma quantia considerável. Eu não lembrava o que originou essa quantia. Poderia de imediato, se não tomasse as cautelas necessárias, ajuizar a ação pedindo a devolução daquele dinheiro em dobro. Podia pedir a devolução. Mas não, fui ao banco, queria saber qual fora o documento que deu origem àquela cifra debitada na minha conta. E o banco resistiu a não me conceder os documentos. Houve um conflito de interesse. Eu queria o documento e o banco diria não ia me dar. Me restava dois caminhos: ajuizar a ação, mas correndo o risco de o débito ser correto e perder, pagar honorários advocatícios para o banco, ou fazer o que fiz. Ajuizei uma ação cautelar antecedente, baseado no artigo 844 do Código de Processo Civil, para uma ação de exibição de documentos. E na ação de exibição de documentos cautelar, não disse o juiz qual era a ação principal que eu ia utilizar. Mostrei só ao juiz que eu tinha direito de saber o que originou o débito. Tamanha minha surpresa, julgou-se procedente quando veio os débitos, o que se tratava? De uma autorização minha por escrito para debitar uma quantia X em dezembro, porque eu estava em viagem e não teria como pagar. Pergunto, qual seria a ação principal a ser ajuizada? Nenhuma. Percebe? Então ali, na verdade, por isso que eu não narrei sequer queria ajuizar ação nenhuma. Me conformei com aquilo, o débito era justo e não fiz mais nada. Não ajuizei a ação principal porque não tinha ação a ser ajuizada. Logo, quando a gente discute mérito das ações cautelares, nós temos que ter duas preocupações. Se a cautela é voluntária, se dá de uma forma. Se a cautela é